Para falar mais sobre este assunto, chamo aqui à nossa tela o colunista e ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon. Seja bem-vindo. Tony, muito obrigado pela participação. Ótimo dia a você. Bom dia. E aí, Tony, o que você achou dessa decisão de ontem? Surpreendeu uma parte significativa do mercado. O pessoal já estava talvez mais acomodado com os 14,75 e o chorinho apareceu, este 0,25 ponto percentual a mais, que, claro, não muda a conjuntura da restrição monetária, mas demonstra este compromisso inabalável do Banco Central de trazer essa inflação para a meta. A impressão que eu tenho é que tem uma certa divisão dentro do cupom entre uma ala que está ainda bastante preocupada com a inércia das expectativas de inflação, né, captadas pelo Focus, captada também pela inflação implícita do mercado, né, que apesar de ter elevado a taxa de juros de 10,75 para 15 ou 14,75 antes da reunião de ontem, realmente as expectativas não têm caído, né, de uma forma que eu acho que o Banco Central gostaria de ver, né. Acho que tem um debate bastante intenso sobre isso, por que que isso está acontecendo, e tem uma ala que acredita que o Banco Central, independentemente, eh, de talvez essa inércia das expectativas for muito mais em função da questão fiscal e não propriamente monetária, que o Banco Central tem que responder a isso de qualquer maneira, né. Eu acho que essa ala que meio que empurrou para, dar esse chorinho, como você bem colocou. Do outro lado, acho que existe uma ala que está preocupado com o fato que a gente está praticando níveis de juro real extremamente alto, né. Se você olha para as NTN-Bs, 7, 8% ao ano, né, já indexado à inflação. Se você olha para os juros ex-ante, né, a inflação está rodando ao redor de 5, juros de 15, tá uma taxa de juros real de 10. Né, uma taxa de juros muito alta, que impacta a dinâmica da dívida, certamente, né, é o que contribui para a alta do déficit nominal, mas também é alguma coisa que pode preocupar alguns integrantes do Copom em um momento onde a economia, como foi reconhecido ontem, dá alguns sinais de estabilidade ou até de desaceleração, né, fora do nosso pujante setor agrícola. Então, acho que ontem foi meio o presidente meio que achou uma maneira de agradar os dois grupos, né? Então, o grupo mais hawkish levou o chorinho, o grupo mais dovish levou a promessa ou o guidance que não haverá altas adicionais. E agora, sobre estas reiteradas citações a uma Selic mais alta por um período prolongado de tempo. Eu trouxe aqui dois trechos do comunicado que disseram basicamente a Sim. mesma coisa, vai ficar alto por um período bastante extenso. Dá para talvez ter na cabeça um corte até o final deste ano ou a gente deve se acostumar com Selic a 15% ao longo de todo 2025? Toda vez que você tem uma pausa no ciclo, o mercado precifica a queda, né, porque parece ser, né, o movimento mais óbvio. Agora, se o mercado precificasse uma queda, muito rápida, né, ou num curto espaço de tempo, o que acaba acontecendo com a curva de juros é que a curva de juros longa acaba operando abaixo da Selic, né, a curva de juros fica invertida, como se diz, né. E essa inversão da curva, se for suficiente, acaba aliviando as condições monetárias, né? Porque as pessoas que captam recursos nessa ponta da curva, vamos dizer, um prazo de 1 ano, estariam pagando abaixo da Selic. Então, se o Banco Central está preocupado em manter uma postura contracionista, o Banco Central tem que tentar, né, diminuir o ânimo para a precificação de corte de juros, e essa linguagem é diretamente endereçada a essa questão, né, para a curva de juros não precificar cortes muito rápidos ou muito profundos no médio prazo. O Banco Central quer manter uma postura bastante contracionista, até realmente alguma coisa acontecer ou nas expectativas, que eu acho que vai ser muito difícil, porque eu piamente acredito que expectativas estão sendo contaminadas pela questão fiscal, né, ou uma desaceleração mais forte da economia, né, que acabaria impactando as expectativas, mas também, né, levaria o Banco Central a repensar essa postura extremamente contracionista que eles têm adotado. Perfeito, Tony. Até eu falando um pouquinho sobre essas projeções, talvez
você mencionava, não se esperava uma alta de juros junto com a comunicação do fim do ciclo. Das últimas vezes que a gente teve essa última adição, a comunicação para o final do ciclo ficou para a manutenção seguinte. Então, a gente teve basicamente esses dois agrados, para um lado e para o outro, a comunicação no final do ciclo e também o aumento de juros. Mas não há tanta convicção assim de que os juros não possam aumentar daqui para frente. Você vê algo nessa macroeconomia brasileira e internacional motivando mais Selic ou pelas condições econômicas brasileiras isso seria inviável? É um ponto final, é um ponto e vírgula? É a pergunta que eu venho me fazendo aí desde o começo da manhã. Olha, eu acho que é provável, né? Pode ser que alguns membros do cupom ainda reclamam, né, dessa inércia de expectativas e, né, você pode desenhar uma lógica que o Banco Central deveria continuamente subir juros até que as expectativas cedessem, né? Mas se, como eu disse, se tem uma questão fiscal envolvida aí, é meio, é meio uma tarefa um pouco suicida, né? Ficar subindo juros quando você não consegue impactar a questão fiscal e você pode entrar numa lógica um pouquinho perversa, que eu subo juros muito, a economia, né, desacelera e isso acaba piorando a questão fiscal, né? Pelo lado tributário da receita, a receita cai se a economia desacelerar e também incentivaria o governo, especialmente enfrentando um ciclo eleitoral não muito favorável ao presidente atual, de tentar aumentar gastos ainda mais ou aumentar, né, a provisão de crédito via bancos públicos e todo esse tipo de coisa, né? Então, acho que o BC deveria realmente, né, manter esse nível, né, corretamente não sinalizar que está pensando em cortar em nenhum momento, até que alguma coisa mude substancialmente na dinâmica da inflação. E se for o caso que a gente chega lá né, em 2026 e a situação está mais ou menos a mesma, quer dizer, você nem viu uma forte correção nas expectativas, nem uma forte correção na economia, você mantém esse patamar até alguma coisa acontecer. Mas eu acho que agora realmente é um momento muito mais provável de, né, usar um termo que o Fed usa de vez em quando, watchful waiting, né, olhando e esperando, olhando e esperando. Perfeito. Data dependent algo que a gente É, falou bastante há alguns anos atrás, o quando Paulo também ontem, né, Exato, falou, ó, cara. defendeu a postura dele nesse sentido. Perfeito. Inclusive, até ainda sobre Brasil, Tony, eu queria falar um pouquinho sobre balanço de riscos. Tem três riscos para um lado, três riscos para o outro. Esses cenários probabilísticos que podem levar a inflação para cima do cenário base do Copom ou para baixo do cenário base. Mas, novamente, o comitê não usa a palavra assimétrico. Os riscos ainda estão assimétricos, ainda tem mais risco de alta para a inflação, na tua visão? Eu acho que, né, o grande problema que BC tem e, né, como eu disse, que está impactando as expectativas, é que ninguém sabe muito bem como essa política de corte de impostos, né, via mudanças né, na tributação do imposto de renda, que eles estão tentando aprovar no Congresso, que entraria em vigor no ano que vem, ninguém sabe muito bem como isso vai impactar a economia, né? Porque até se for fiscalmente neutro, e quase ninguém acredita que no final do dia ele será fiscalmente neutro, ele joga mais dinheiro numa parcela da população que tende a ter, né, uma proporção de marginal de consumo maior, né? Pessoas de renda menor consomem mais proporcionalmente que pessoas de renda maior. Então, se você tributa um lado e corta impostos do outro, você vai aumentar o nível de consumo na economia. E ninguém sabe muito bem como isso vai impactar a dinâmica da inflação, que ainda, apesar de ter melhorado, né, na margem, ainda está num patamar bem acima da meta, né? Inflação de 5, 4%, né? A meta é 3%. Né? O governo teve uma chance no início do mandato de mudar a meta, decidiu não fazê-lo e entregou o pepino para o Banco Central. Então, frente a esse quadro, a questão fica muito complicada, né, de como você vai atravessar essa questão e potencialmente, né, piorar a dinâmica da inflação,
Não sei se isso, de novo, deveria levar o Banco Central a subir os juros ainda mais, 16%, 17%. Enfim, eu acho que aí fica um pouco contraproducente você, né, bater a cabeça contra esse muro, né, nesse patamar. Eu acho muito mais provável que, vamos dizer, a pior hipótese realmente seja a manutenção nesse nível, né, frustrando expectativas de algum tipo de corte, seja no final deste ano, seja no início de 2026. Perfeito. Até a curva de juros no comecinho do ano, no final do ano passado, estava jogando a taxa de juros necessária lá para casa dos 17%. A gente viu uma boa acomodação nos últimos meses. E aí, Tony, olhando lá para fora, super quarta, tem decisão aqui, mas também nos Estados Unidos. Jerome Powell tem um abacaxi para descascar. É realmente muito difícil tomar a decisão neste cenário. Tem conflitos, possibilidade de os Estados Unidos se envolverem diretamente neste conflito entre Irã e Israel. Há ainda os efeitos do tarifaço de Trump, que são incertos. A gente não sabe quais países vão fechar acordo, quais não, e qual vai ser a taxa no final do dia. E aí, Paulo, eu tenho que dar aquele somebody love. Falar, cara, eu não sei o que vou fazer, mas a gente está preparado para qualquer situação. Ele tem êxito nessa tarefa de passar credibilidade da política monetária atual ou ainda há muita incerteza no ar e o mercado não compra essa história do Fed? Eu acho que o que me surpreendeu um pouco, escutando o press conference, né, que tem depois da reunião, foi que vários jornalistas questionaram, mais de um questionou ele, de por que que o Fed não está cortando juros quando a inflação de fato está né, a inflação atual, né, de fato melhorou bastante, né? O Fed estava cortando, até uma jornalista perguntou, você estava cortando juros no final do ano passado com a inflação bem maior do que ela está hoje, por que que você não está cortando juros hoje? Então tem uma certa contradição, uma tensão naquilo que ele está defendendo, porque de um lado ele diz que ele é data dependent, de outro ele diz que ele não corta juros porque as projeções do Fed mostram que as tarifas ainda devem ter um impacto inflacionário nos próximos meses, tá? O bem da verdade é que muita gente já esperava o impacto inflacionário das tarifas na inflação na inflação que está sendo apurada atualmente. Isso realmente não aconteceu, tá? E aí a gente pode ficar debatendo por quê, e se na verdade talvez você está tendo uma defasagem maior, mas que a inflação ainda vem aí, né? É, mas dá para entender que ele está tomando uma postura meio de esperar para ver. Eu acho que ele acha que vai ter um impacto inflacionário e eles ainda querem, né, apurar esse impacto inflacionário antes de decidir, né, que está na hora de retomar o ciclo de queda. Obviamente, isso não agrada ao governo, né? O governo Trump tem dito que não terá um impacto, né? Essa política tarifária não terá um impacto significativo na inflação e que o Fed está, mais uma vez, né, behind the curve, né, atrasado na sua atuação. Então, eu diria que, né, temos que realmente ver o que vai acontecer com a inflação nos próximos meses. Agora, se a inflação realmente não sofrer um repique relevante, eu acho que o mercado vai começar a precificar corte de juros pelo Fed no final deste ano, né? Já tem alguma precificação, algumas casas têm em setembro, outras têm em dezembro, mas acho que isso pode se aprofundar se de fato, né, esse repique inflacionário não for bastante relevante. Paulo defende a posição, fala, ó, essas taxas vão ter que ser repassadas para o consumidor de alguma forma. Então ele fala, ó, Não, em algum ele momento não vai disse passar, exatamente isso, né? entendeu? Ele não disse exatamente isso. Ele disse que você tem, né, o produtor externo, o exportador, né, você tem o agente, né, tanto de varejo, tanto de atacado como de varejo que intermedia essa exportação e você acaba tendo o consumidor. Então ele disse, tem 4 agentes nessa rede de oferta, né, nesse supply chain, e alguém tem que pagar a tarifa. Né? O que a gente está vendo é quem vai pagar. Obviamente ele está muito mais preocupado, né, se o consumidor paga essa tarifa, porque o Fed olha para a inflação do consumidor, né, do consumo. Então, agora, eu não acho que né, ele não disse que necessariamente o consumidor vai pagar essa tarifa, ou grande parte dessa tarifa. Ele está dizendo, ó, alguém vai pagar, ninguém sabe muito bem quem vai pagar, e a gente está esperando para ver que vai cair no colo do consumidor, e a gente vai agir
em função, né, disso, já que eu não sei, eu tenho que esperar para ver e tô data dependent. Perfeito. E aí você, com a tua atuação, a tua experiência de Banco Central, participando dessas decisões, é comum a gente olhar para frente e esperar que algo aconteça, já tomando uma decisão no presente, falar, cara, vou deixar essa taxa alta mesmo, porque pode ser que a inflação surja. Em parte, você menciona, tem esses argumentos que sim defendem que a taxa de juros devia estar menor nos Estados Unidos. Donald Trump ontem cobrou, falou, ó, essa taxa devia estar no mínimo 2 pontos para baixo, para ser ideal 2,5 pontos para baixo. Aí, claro, ele faz o jabá dele, ele pede por esses juros baixíssimos nos Estados Unidos. Todo presidente quer juros baixos, né? A gente sabe disso aqui no Brasil também. Olha, é uma questão complicada, tá? Bancos centrais tendem a ou atuar muito baseado naquilo que eles estão vendo naquele momento, né? Ou muito baseado naquilo que eles estão projetando. Powell, historicamente, tem sido alguém que não confia muito nas projeções, né? Ele é né, ele tem sempre assumido uma atitude um pouquinho mais data dependent mesmo, né? Eu quero ver para crer, né? Outras pessoas em bancos centrais tendem a dar mais peso nas projeções, né? Dada a defasagem da política monetária, isso é de fato tecnicamente o que você deveria fazer. Se você confia nas projeções, você deveria atuar em função delas, né? E de fato você até pode argumentar, por exemplo, que até se a inflação está acima da meta, mas a projeção está na meta, eu não deveria fazer nada com a curva de juros, né? Com a política de juros. Essa é uma maneira de você abordar essa questão. Agora, o Powell, em função de ser, né, mais data dependent, ele acaba muitas vezes, ele acaba ficando atrasado quando você tem alguma coisa que muda drasticamente. Então, por exemplo, né, em 21, 22, quando a inflação começou a subir rapidamente, ele ficou atrás da curva, né, entre aspas, né? Ele demorou bastante, demorou quase um ano para subir os juros, né? Porque ele não estava acreditando que aquilo era um choque mais permanente, mais duradouro. Ele realmente comprou um pouquinho a tese que era transitório, que era mais um choque de oferta transitório, e aí demorou para ele perceber que esse choque não estava sendo concentrado em algumas, né, em alguns itens da oferta que estavam sendo impactados pela pandemia, mas estava se espalhando pela toda a economia. Ele agiu e agiu rapidamente, subiu os juros bastante, né, até causou uma certa expectativa que talvez haveria uma recessão, que acabou não acontecendo. Eu acho porque, do outro lado, o Biden estava tendo uma política fiscal muito expansionista, então lembra um pouquinho a situação brasileira, né? Política monetária apertada, fiscal expansionista, a economia evita uma desaceleração mais profunda, mas também a inflação fica lá meio que atolada e não vai para a meta, né? Então, acho que a experiência americana recente conversa bastante com a nossa experiência atual. E então é isso que eu acho que o risco que o Paulo está correndo de novo, né? De ficar um pouquinho atrás da curva. Se esse choque inflacionário tarifário não se manifestar, como eu disse, eu acho que ele pode pivotar. Ele tem outra característica, o pai. Ele pivota muito rapidamente. Então, quando ele vê que está errado, né, ele pode mudar de ideia de uma reunião para outra e dar uma direção. Ele já fez isso várias vezes. Então, né, não me surpreenderia, né, se a gente não vê um repique inflacionário relevante nos próximos meses, que ele chega lá na reunião de setembro e já indica, né, que vai cortar os juros rapidamente. Eu acho que esse cenário, que não é um cenário que está precificado, nem nas expectativas dos economistas, nem na curva de juros, mas acho que é um cenário que tem uma chance maior do que está sendo precificado, pelo menos. Perfeito. Tony, muito obrigado pela participação conosco neste feriado aqui e também aí nos Estados Unidos. Então, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Lhe desejo uma ótima manhã, um bom trabalho. Tá bom, até a próxima. Até a próxima.